Olá, saudações de paz em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso pastor, nosso Salvador e nosso Rei, a saber, o Rei da Glória. Estou aqui mais uma vez, alegre, feliz com o Senhor Jesus, para mandar um rápido alerta à minha comunidade, Missão Apostólica do Trono de Deus, e a todos os demais irmãos ouvintes deste canal. Quero saudar o irmão cooperador Marcos, a sua esposa Ana Paula, sua filha. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Espero que logo nós estejamos aí para orar a Deus no monte novamente. Amém? Irmãos, eu vou ler aqui um texto bíblico. Eu estava fazendo uma oração agora cedo e vi algo espiritualmente, e um tempo atrás eu ensinei para as minhas ovelhas essa palavra, mas o inimigo ele é perito em cansar o povo. O diabo ele vence o povo pelo cansaço. Então às vezes nós temos que estar relembrando, né, a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Então eu vim aqui para dar uma renovada nessa palavra, porque esse é um assunto muito sério, tá? É um assunto muito real e é um assunto que ele está muito presente, principalmente agora, nessa época de pandemia, nessa época de quarentena, tá bom? O texto é Lucas, capítulo é o de número 11 e o versículo é o de número 21. Tá? Lucas 11, 21, que diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Eu quero falar em rápidas palavras aqui, somente um alerta. Eu não vou falar da oração nem da visão, mas eu vou falar da palavra, tá bom? Porque oração e visão são coisas que são pessoais, irmãos, tá? Eu tenho entrado um pouco nesse mundo aí de internet, de rede social, e eu vejo os irmãos querendo contagiar com visão e revelação e profecia, e isso é uma coisa muito pessoal, tá? Quando eu falo Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus falou comigo, isso é uma coisa pessoal que eu hei de dar conta, tá bom? Eu quero que esses irmãos que andam aí com esses áudios, com esses vídeos, ó, Deus mandou dizer, Deus me revelou agora, eu tive um sonho de madrugada, eu acabei de ter uma visão. Irmãos, vocês tenham cuidado, tá bom? Porque a Bíblia diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado, tá bom? Vocês tenham cuidado com esse negócio, que Deus me mostrou, Deus me revelou, porque todos os dons, irmãos, visão, revelação, profecia, se eu disse que Deus, eu vou ter que dar conta diante de Deus, porque é pessoal. Por isso que eu preferi abrir a palavra aqui, abrir a palavra e externar a palavra de Deus, porque a responsabilidade do que está aqui não é minha, é de Deus. Agora, se eu chegar aqui e falar, ó, Deus mandou dizer, ou Deus me revelou, ou Deus me deu uma visão, eu vou ter que dar conta disso. Entendeu? Então vocês tenham cuidado, viu? Vocês que ficam esse negócio que eu sonhei, que Deus me mostrou, que eu tive uma visão, que Deus falou comigo.
Tenham cuidado com isso, viu? Porque a Bíblia diz: ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter falado, tá bom? Bom, vamos lá. O que é isso aqui? A gente sabe, a epígrafe desse texto é a blasfêmia dos fariseus, né? Jesus estava expulsando o demônio, né? E um deles disse que ele expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E começou ali, né, uma coisa ali, o Senhor Jesus começou a repreender. E chegamos aqui no versículo 21. Preste muita atenção. Se você estiver fazendo alguma coisa, pare. Esse texto, irmãos, ele é muito sério, entendeu? É uma das mensagens mais sérias de exortação que tem na Bíblia. E é uma coisa muito real. Isso é real. Mas as pessoas não prestam atenção. Quem trabalha na área da libertação e quem tem dom de visão vê muito essas coisas, tá bom? Mas eu não vim aqui falar de visão nem... Não, falar da palavra. Olha o que está dizendo aqui. 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Isso aqui está falando do diabo, tá, irmãos? Satanás. Ele é esse valente aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Tá? Isso aqui está falando de Satanás. Agora olha o 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os despojos. O que é isso aqui? Isso aqui está falando do diabo, o ser humano, a casa aqui representa o ser humano, e Jesus. Isso aqui está falando do primeiro período, que quando o homem, a mulher, não conhece o Senhor, e Satanás ele é forte ali, porque a gente sabe que quando a gente não é filho de Deus, não é servo de Cristo, não vive de conformidade no Evangelho, a gente faz tudo que o diabo quer. Fuma, bebe, se prostitui, trai a esposa, trai o esposo, enfim. E o diabo é forte em nós, com seus vícios, com as suas obras. Tá? É isso que está falando aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa. E o 22 está falando que sobrevindo outro mais valente do que ele. Está falando de Jesus. Quando nós, por uma evangelização, por ter ido em um culto, estamos cansados do pecado, de apanhar, e nós vem a Jesus, vem a Cristo, e Ele é o mais valente. Tem pessoas que quando vêm ao Senhor, que tem demônios, ela manifesta e os demônios saem. E toda a força que o diabo exercia naquele corpo, naquela mente, naquele coração, através da palavra de Deus, da fé, do Espírito Santo, essa pessoa vai vivendo uma transformação. A Bíblia diz: de fé em fé alcançamos a sua justiça, mas de glória em glória somos transformados. Ou seja, cada oração, cada jejum, cada culto traz transformação. Tá bom? É isso que esse texto está falando. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, o diabo e o homem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte o esposo. Ou seja, aonde o diabo era forte, a gente levanta as mãos para Jesus, vive um novo nascimento, e se havia demônios ali operando, Jesus expulsa esses demônios. Esses demônios são expulsos da vida do homem. E agora quem reina ali? Jesus. Ou seja, essas igrejas que não pregam libertação, santidade, está errado, viu, irmãos?
A pessoa não pode continuar fumando, nem mentindo, nem se prostituindo, nem não pode, tá? Porque o versículo 22 está falando da armadura. O 21 está falando da armadura em que confiava, ou seja, aonde ele se fortalecia no ser humano. Alguns ele era levado pelo caminho da prostituição, o diabo era forte nele na área da prostituição. Outros, bebida, outros, droga, enfim, coisas que o inimigo se fortalecia. Mas quando Jesus chega, ele é o mais valente. Ele expulsa aqueles demônios que estão naquela vida, causando estas coisas. E aí começa um novo processo, que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Aí o 23 diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Viu? Você que está na igreja aí, cuidado, viu? Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Não fique contra o pastor, contra a liderança, não fique contra a obra de Deus, porque você não está contra o homem, você está contra o Senhor. Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Cuidado com rebelião, viu? Cuidado com rebelião, cuidado com estar na casa de um, de outro, levando o povo a se afastar de Deus. Cuidado com essas coisas, que Jesus diz: quem comigo não ajunta espalha, e quem não é comigo é contra mim. Então vocês tenham cuidado, para vocês não estar pensando que está querendo prejudicar um irmão, um obreiro, um pastor, um líder, e você está indo contra o próprio Jesus, viu? Cuidado com isso. Agora olha isso aqui, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Olha só isso aqui, irmãos. Não é eu que estou falando, tá? Não é o pastor dele que está falando, é a Bíblia. Olha isso aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Ou seja, provando o versículo 21 e 22, que é quando Satanás está forte na vida do homem. Jesus vem, guerreia contra Satanás, que não há poder maior do que o nome de Jesus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele é o maior poder. Então ele guerreia contra aqueles demônios, e aqueles demônios têm que sair. Ou seja, olha o que o versículo 24 está falando: quando o espírito imundo tem saído do homem, que é o que eu disse aqui a vocês aqui, que está falando da luta do Senhor Jesus, quando ele encontra o homem, o processo da libertação, que os demônios têm que correr mesmo, irmão. Se você está em igrejas e se você está seguindo pessoas, se você está vivendo no evangelho e os demônios ainda te atormentam, pode pular fora, irmão. Pule fora dessa igreja, desse pastor, tá bom? Porque o pastor Jesus, quando ele chega num lugar que tem demônio, que o demônio está reinando e atormentando, ele expulsa. E todos nós que somos seguidores de Cristo e enviados por ele para fazer a sua obra, nós devemos no nome dele fazer a mesma coisa. Então você tenha cuidado, hein? Que está aí 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos dentro de igreja, vivendo atormentado por demônio. Vivendo, fumando, bebendo, prostituindo, traição, mentindo. Isso é obras de demônio, viu? Você precisa ser liberto disso, tá? Agora olha isso aqui. Preste atenção, 25. E chegando, acha varrida e adornada. Que é isso aqui, irmãos? Olha só. O 24 diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Olha isso aqui. Olha o que ele diz: eu tornarei para a minha casa de onde eu saí. Olha como esses demônios são ousados. Agora, nós vamos observar que o 25 diz: quando ele chegou,
ele achou a casa varrida e adornada. Vamos analisar aqui essas duas palavras. E chegando acha, varrida e adornada. Nós sabemos que existe outra parábola de Cristo, a parábola da dracma perdida, que fala que aquela mulher perdeu a dracma. Primeira coisa que ela fez, ela acendeu a candeia. Se fala de visão, tá? De visão espiritual, mas eu não quero falar disso aqui nesse texto. E ela usou um segundo objeto. Ela acendeu a candeia e a Bíblia diz, e pegando a vassoura, varreu a casa. Você vê, não foi a iluminação dentro daquela casa que fez com que ela achasse. Porque ela só achou a dracma perdida depois que ela varreu a casa. Ou seja, nós entendemos que a dracma estava debaixo da sujeira. A sujeira fala do pecado, tá? E aqui a Bíblia diz que quando ele chegou, ele achou a casa varrida. Isso é uma realidade no texto, tá bom? O que é isso aqui? Isso daqui foi a pessoa que se encontrou com Jesus. Jesus batalhou ali, expulsou os demônios. Só que é um processo, tá bom? Essa pessoa, ela teve indo à igreja, indo aos cultos, lendo a Bíblia, jejuando, orando, ou seja, varrendo, dia após dia, momento a momento, varrendo a casa, tá? Que é o interior, limpando, tirando os velhos hábitos de palavrão, de cobiça, de pornografia, varrendo, limpando, tirando, entendeu? Quando o demônio chegou nessa casa, isso aqui não é um crente que se converteu e viveu desmantelado, não. Esse texto está falando que a casa estava varrida, ou seja, a palavra estava agindo ali, limpando aquela pessoa, limpou essa pessoa. Vamos melhor dizer como está no texto, porque ele diz, a casa estava varrida, toda a casa, todo o ambiente estava varrido, estava limpo. Isso aqui é uma pessoa que entrou no evangelho e o evangelho entrou nele, tá? Porque tem pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho não entra nele. É as mesmas mentiras, é as mesmas fofocas, é as mesmas contendas, é os mesmos demônios, é os mesmos cigarros, é as mesmas pornografia, é as mesmas brigas, ira. Entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Não é esse caso aqui no texto. Porque aqui está falando que a casa estava varrida. E nós vemos lá na parábola da dracma que quando ela varreu, ela achou a dracma. Ou seja, o valor dela, a sua preciosidade, o caráter, tá? Já que podemos dizer assim, debaixo da sujeira. Quando ela tirou a sujeira, ela achou o que era valioso. E quando nós limpamos a nossa casa, quando nós estamos de fato limpo, nós conseguimos viver uma vida abundante no Espírito Santo. Então, eu estou explanando aqui para você entender o que eu vou falar agora, tá? Quando o demônio chegou, a casa primeiro estava varrida. Isso aqui não é um crente que viveu, entrou no evangelho, o evangelho não entrou nele, nunca viveu conversão, não. Esse aqui viveu conversão, viveu libertação, tá? Agora, segunda palavra, adornada. Que isso? Enfeitada. A casa estava varrida, limpa e adornada, enfeitada. Entendeu? Agora, eu faço uma pergunta para você. Eu pergunto para você agora. Será que tem como o demônio entrar dentro de um crente como esse? Esse que eu estou aqui materializando para você? Esse crente que ora, que jejuma, que lê a Bíblia, que se preocupa com libertação, porque a casa está varrida e adornada, tá limpa, limpa, não tem sujeira aqui, tá limpa. Aí eu faço essa pergunta para você, vou te dar um tempinho para você pensar. Será que tem como Satanás entrar aqui? Pense aí, pense. Será que tem como Satanás entrar, irmãos, nesse crente? Que veio para o evangelho,
que deixou o evangelho entrar nele, se libertou. Será que tem como? Vamos lá. Você que disse que não, sinto muito te dizer, sim, tá? Sim. Porque a Bíblia está dizendo, 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Tá vendo aí? A casa estava varrida, adornada, limpa, mas mesmo assim o demônio conseguiu entrar. E agora, irmãos? Como se explica isso? Como se entende isso? Isso traz uma certa confusão na nossa mente. Porque a pessoa veio para o evangelho. Tudo que ela ouviu na palavra, ela procurou fazer, buscou libertação, limpou a casa, adornou ainda. Como é que o demônio conseguiu entrar, irmãos, de novo para essa casa? Como ele conseguiu entrar aqui? Analise aí comigo, irmãos, isso é sério, tá? Isso é uma questão muito séria, tá bom? Isso é muito, muito, muito sério, muito perigoso. Você precisa compreender isso, entender isso, irmãos. Eu vim aqui dar mais esse alerta por causa do que eu vi na minha igreja, com o meu rebanho. Quando eu fui orar hoje, eu vi. Por isso que eu vim aqui novamente. Eu já tinha ensinado isso na igreja, agora eu vou colocar aqui no canal, tá? Para todos vejam, para expor, porque isso é sério, isso é perigoso, tá bom? Olha só, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Como é que se explica isso, irmãos? Por que esse demônio conseguiu entrar aqui, irmão? Irmã, por quê? Por que ele conseguiu entrar aqui? Por quê? Vou te dizer o porquê. Porque existe uma questão aqui, ó. Jesus veio, guerreou contra os demônios, eles foram embora. Porque o 24 diz, quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, ele saiu dessa casa, saiu do homem, Jesus guerreou. Essa pessoa, ela viveu no evangelho, ouviu a palavra, começou a se limpar. Só que só tem um detalhe aqui que você não prestou atenção nesse texto. Qual o detalhe? A casa estava varrida, adornada, mas estava vazia. Viu? E este aqui que é o maior problema. A casa estava varrida, adornada, mas vazia. Vazia. E agora eu quero mandar um alerta para minhas ovelhas, Missão Apostólica do Trono de Deus, todos os meus que faz parte deste canal, e onde mais for, nos grupos que for, o grupo da Irmã Graça, enfim, todos os mais grupos. Não adianta, irmãos, você querer viver de uma forma religiosa dentro de igreja e ser aquela pessoa vazia. Ouve a palavra, mas é vazio. Jejuma, mas é vazio. Ora, mas é vazio. Prega, mas é vazio. Evangeliza, mas é vazio. Porque eu estou mostrando para você na Bíblia. A casa estava varrida e adornada. Ou seja, essa pessoa veio para o evangelho, estava em atividade. A casa está limpa, adornada, mas vivia uma vida vazia do Espírito de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Olha como isso é sério, irmãos. Olha como isso é sério.
Olha que coisa séria. A pessoa estava praticando o evangelho, porque se a casa estava varrida e adornada é porque estava praticando. Mas pelo fato de não ter se enchido do Espírito Santo, ou seja, pelo fato da casa estar vazia, os demônios conseguiam entrar. Aí você vai falar, mas como assim, pastor? Desde quando eu levantei as mãos para o Senhor, os meus demônios saíram. Eu nunca mais manifestei demônio. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Você ora todo dia? Você jejuma? Você se alimenta com a palavra ou você só deixa para ouvir a palavra na igreja quando tem culto? Porque não é a função do pastor. Não é eu que tenho que estar mandando você orar. Não é eu que tenho que estar mandando você jejuar. Não é eu que tenho que estar mandando você ler a Bíblia. Não é eu que tenho que estar mandando você se santificar. Não é nem eu, pastor da Missão Apostólica do Trono de Deus, e nem o teu pastor, você que está me ouvindo aí, que é de outro ministério. Não é a função nossa, irmãos. Você sabe de quem que é essa função? Essa função é do Espírito Santo. Tá bom? É Ele que opera isso em sua vida. E deixa eu te dar aqui te dizer uma coisa aqui. Se você vive no Evangelho sem vontade de orar, jejuar, ler a Bíblia, se você não tem desejo de se inclinar para as coisas do Espírito, sinto muito te informar, o Espírito de Deus não está em você e nem operando em você. Você está vazio do Espírito Santo. E é por isso que você tem facilidade para fofocar do pastor, para tocar nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. É por isso que você tem facilidade com pornografia. É por isso que tudo que é coisa da carne, você tem facilidade. Por quê? Porque quem está atuando em você e através de você são demônios. Você pode não manifestar dentro da igreja. Você pode não manifestar demônio. Porque existe a pressão, a opressão e a possessão demoníaca, tá? Pressão, opressão e possessão. Possessão é quando a pessoa manifesta. É quando o diabo montou ali, é meu cavalo, esse aqui é meu cavalo. Possa ser que o inimigo não te oprime desse jeito, a ponto de você manifestar. Mas você também não consegue manifestar as obras do Espírito. Você não jejuma, você não ora, você não lê a Bíblia. Isso é sinal de que você está vazio, querido. Vazio, querido, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele está atuando na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, ele leva aquela pessoa a ter desejo da palavra. Desejo da oração. A oração é o contato com Deus. É a comunhão com Deus. Ele leva aquela pessoa a ter desejo de jejuar, queimar carne. Para que a carne não fique se manifestando. Você vê na quarentena, o dia todo na frente da televisão. Mas o que? Não posso assistir televisão, é pecado? Não estou falando disso. Mas você não tirou nenhum período para falar com Jesus? Para falar com o Espírito Santo, falar com o Pai? Você não tirou nenhum período nessa semana para fazer um jejum? Ou 2 na semana? Ou até a semana toda? Porque olha o que nós estamos vivendo aí com esse Covid-19. Você não tirou nenhum período para ler a Bíblia? Você está esperando voltar a culto? O Espírito Santo está operando em você não, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo não está operando em você, está vazio. E não é eu que estou falando não, é aqui ó. Lucas 11, 21 ao 26, viu? Não é eu que estou falando, tá? É a Bíblia que está falando. Então, meu irmão, minha irmã, desperta a consciência agora, pelo amor de Deus. Tá bom? Ah, pastor, mas eu não traio meu marido, não traio minha esposa, não... Mas você está fazendo o que Jesus mandou você fazer? Porque nós sabemos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo nos leva a querer conhecer Deus através da ler a Bíblia e da oração.
Ele nos leva a queimar nossa carne, que é pecaminosa. Paulo diz, eu sirvo o Senhor com espírito, mas os meus membros quer sempre me levar para o inferno. Que membro é esse? Olho, ouvido, nariz, boca, mão, pé, entendeu? Você está queimando isso aí? Ou você é aquela pessoa que é igual Pedro, inconstante. Uma hora fala uma revelação, daqui a pouco já está dando lugar para o diabo. Um dia ama no seu pastor, no outro já está odiando. Isso é ausência do Espírito. Isso é ausência do Espírito. O Espírito de Deus, quando ele está na vida de um homem e de uma mulher, constantemente, ele vem trabalhando em você. O Espírito de Deus é o nosso freio. Você vê homens aí, mulheres como animal. Não pode ver uma mulher que está... Que é isso, irmão? Você está desgovernado. O Espírito de Deus é o meu freio, é o teu freio. O Espírito de Deus ele nos leva a se avivar em águas vivas, águas purificadoras. O Espírito de Deus nos leva ao arrependimento. Tá bom? Você que anda em pecado, fofoca, contenda, você não se arrepende. O Espírito de Deus não está em você, não está operando através de você e nem em você. Você precisa acordar. É dura essa palavra, mas é a palavra de Deus, é a palavra da Bíblia, não é a palavra do pastor Adeildo. Você precisa acordar, você precisa despertar. Porque o Espírito de Deus não está operando em você. Você está vazio. Quem está operando em você? Demônios. Porque uma vez que você cega, você diz que é cristão, hein? Diz que ama Deus. E você... Em primeiro lugar, vamos conversar uma coisa aqui. Qual que é os sintomas do amor? Você que está aí, me ouvindo agora. Mulher ou homem? Criança não, mas se for um jovem, já deve ter se apaixonado. Qual é o sintoma do amor? Vamos lá. Vamos lá. Sintoma do amor. Primeiro, você acabou de sair de perto da pessoa. Você já está com saudade. Segundo, você quer falar toda hora. Quer toda hora falar com aquela pessoa. Terceiro, você quer ver. Você quer saber como aquela pessoa tá. Se ela tá bem. Agora, irmão, que amor é esse que você tem por Deus? Que amor é esse por Jesus? Não fala com ele, dias sem orar, não quer se preocupar como ele está, não quer saber através da palavra que nós conhecemos. Você está vendo, irmão? Você está vendo como você está vazio do Espírito de Deus? Você está vivendo de uma forma religiosa. Você vai lá no culto, no dia de culto, ouve, massageia seu ego, mas o Espírito de Deus está longe de você, querido. Quem está operando na sua vida é demônio, levando você a não orar, a não jejuar, a não ler a Bíblia, a não despertar amor, desejo por Deus. E você não percebe isso. Mas eu quero te dizer, através da palavra de Deus, a palavra rema de Deus, desperte, tá? Acorde. Tá bom? Aqui, ó, Lucas 11, 21 ao 26. Leia essa palavra. Tá bom? Que eu dei ela com riquezas de detalhe. Mastigadinha, ó. Pra você. Bem interpretada. Tá bom? Não despreze o que Jesus fez por você no Calvário, querido. Nós estamos vivendo uma época aí de pandemia. O diabo tá usando isso. Os crentes ficam dentro de casa e cada vez mais se esfriando. Eu vi, quando eu estava orando, demônio influenciando pessoas, colocando sentimento de sair da igreja. Esse sentimento de raiva, de ódio. Isso é coisa de demônio, sabe por quê? Porque você tá vazio do Espírito de Deus. Você não dobra o seu joelho para orar, para chorar nos pés de Jesus. Você não vai para a palavra se alimentar. Você não vai queimar carne no jejum. E com isso Satanás está se fortalecendo em você.
com as suas obras, porque isso são obras da carne. Ódio, raiva, ira, contenda, fofoca, rebelião. Isso são obras da carne. Isso não são obras do Espírito. Então abre os teus olhos, querido. Se o Espírito de Deus estivesse atuando em você, você estaria se inclinando para as coisas do Espírito. E se você está se inclinando mais para as coisas da carne, quem está operando em você é demônio. É duro ouvir isso, mas é a Bíblia, não é eu. Então acorda, desperta. Passe a orar todo dia. Passe a meditar a palavra de Deus todo dia. E não é ficar vendo no YouTube, nem... Não, pegue a Bíblia aqui, ó. Espírito de Deus, me dá uma mensagem. Jejue para queimar carne, querido. Não deixe você ficar sendo levado pelos demônios, não. Vivendo de conformidade com o demônio quer. Ira, contenda, fofoca, rebelião. Essas coisas aí, operando fácil em você. Mas e as coisas do Espírito? É a inclinação para as coisas de Deus. Então, em nome de Jesus, preste atenção na palavra, tá bom? Preste atenção na palavra de Deus. Não vim aqui falar meu livro, nem minha palavra. Estou falando para você a palavra de Deus, tá bom? Se encha do Espírito Santo, porque a igreja é um organismo vivo, tá? Você não precisa estar dentro não tem como ter os cultos dentro daquelas 4 paredes do salão da igreja. Faça seu culto em casa. Ore com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa. Mas não fique vazio do Espírito Santo. Porque se você ficar vazio, demônios vão influenciar você. Sua mente, seu coração. Eu não estou profetizando, mas infelizmente, quando tudo isso acabar, esse negócio de vírus, muitos, os pastores vão ter muito trabalho, viu? Os pastores, os grupos para visitar, porque olha, o inimigo, ó. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Não sou super crente nem super santo. A vontade é de ficar deitado, assistindo televisão. Se nós não tiver consciência disso, eu tenho ovelhas, depende de mim. E se nós não tiver consciência disso aqui, a gente fica só deitado na televisão, comendo, bebendo, não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, não ama o Espírito Santo, não adora Jesus, não ora ao Pai. Isso é uma realidade. Eu tiro por mim mesmo. Isso aqui não é diploma de santidade. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu também estou enquadrado aqui, juntamente com todos vocês. Mas eu entendo isso aqui. Eu sei que se eu começar a viver vazio do Espírito de Deus, demônios vão me influenciar. E aí eu vou começar a me inclinar para as coisas da carne. Então, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção, tá? Não fique zangado comigo, não fique nervoso nem brabo, porque essa palavra que eu falei para você tá aqui, ó, Lucas 11, 21 e 26. Não são palavras minhas, tá? São palavras da Bíblia. E a Bíblia diz, Jesus diz, aqueles que ouvem a minha palavra é porque são meus. Os que não ouvem é porque é do diabo, tá bom? Se você se irar, se irritar, se zangar com essa palavra, é prova mais ainda que o diabo que está atuando em sua vida. Agora, se você ouvir essas palavras, falar a verdade, Espírito Santo, é verdade, se curvar, pedir perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a partir de hoje, de agora, começar a orar todo dia, tirar um período de oração, dia para você jejuar, meditar na palavra, não deixar a ira, o ódio, a raiva, a contenda, essas coisas tomar você, sua mente.
Aí sim. Aí você está começando a falar, Espírito Santo, enche-me, 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 enche-me. Agora, sentimento de raiva, de ódio contra o pastor, raiva, espírito de rebelião, isso é demônio, querido. Isso é capeta. O Espírito Santo está longe, você está vazio e quem está atuando são demônios. Mas é muito fácil de você inverter isso. Dobre o seu joelho. Peça perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a partir deste momento comece a se policiar. Policie sua mente. Oxe, que pensamento é esse? Está repreendido, Satanás. Policie seus olhos. Na televisão, oh, peraí, que isso? Isso aqui não é coisa pra me ver. Está repreendido. Tire desse canal. Policie sua boca. Fica com a boca porca, suja, falando palavrão, falando mal de um, de outro, tocando em um, tocando em outro. Repreenda isso. Em vez disso, viva louvando, adorando, meditando a palavra, orando, intercedendo, clamando. Porque esse é sintoma de uma casa onde o Espírito Santo está habitando nela. Agora, carnalidade, isso não é sintoma nem sinal de que o Senhor Deus está operando através de você, o Espírito Santo. Tá bom? Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Deixa aí seu joinha, seu like. É duro, mas é palavra de Deus, irmãos. Tá na Bíblia, tá bom? Deixe seu joinha, seu like, divulgue, se inscreva no canal, ajude-nos, tá bom? Deus abençoe vocês. Foi aí o alerta do pastor Adeildo Nascimento. Primeiro para mim, minha casa, depois para minhas ovelhas da missão apostólica do trono de Deus e depois para todos mais que vão ter acesso a esse vídeo. Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus te dê força, te dê graça para que você possa retroceder, entendeu? Dessa vida carnal, dessa vida vazia e proceder para uma vida cheia do Espírito Santo, tá bom? Irmãos, eu sei que eu prometi a vocês a chave, tá? Eu vou entrar na chave da fé agora, mas eu tive que falar isso, entendeu? Tive que falar isso aí, pôr esse vídeo, colocar, porque precisa, entendeu? O diabo tá aí matando as pessoas fisicamente, matando os crentes espiritualmente. Então eu tenho que fazer minha parte, eu não posso me calar. Porque a Bíblia diz, perto da meia-noite, ouviu-se um clamor. Alguém tem que clamar, irmãos. Alguém tem que falar. E, por misericórdia de Deus, o Senhor abriu meu entendimento, minha mente. Então eu vim aqui falar a vocês, tá bom? Não tem eu estou falando porque eu amo vocês. Se eu não amasse vocês, eu não estaria falando essa palavra. Correndo risco de pessoas me odiar, me xingar, falar que eu estou endemoniado, enfim. Porque a Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga todos quanto Ele ama. Se você está numa igreja, irmão, congregando com um pastor que vê você vivendo na carnalidade desse jeito, não te repreende, não pega a Bíblia e mostra essas coisas para você, sai daí, irmão. Esse pastor não te ama, ele não gosta de você. Esse homem não é pastor, entendeu? Porque pastor que é pastor, ele repreende. Pastor que é pastor, ele usa o cajado, ele usa a vara. Lembra que Davi falou? A tua vara e o teu cajado me consola. Tá bom? Saia fora. Faz igual a palavra lá de Ló. Escapa-te pela tua vida. Lembra o que os anjos falou para Ló? Escapa-te pela tua vida. Escapa-te pela tua vida, senão você vai morrer aí. Mais do que já.